Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 3 do livro do Eclesiastes. Lembrando que Eclesiastes é também conhecido como o livro de Coelet, uma expressão que vem do hebraico Kohelet, que significa aquele pregador que reúne a assembleia para pregar. Muito bem, isso em grego deu o nome Eclesiastes, ou seja, o pregador que tem a assembleia reunida diante dele. Muito bem, vamos lá. O texto hoje é muito interessante, porque nós vamos entender, que há um tempo para cada coisa. O livro do Eclesiastes foi escrito como se fosse uma autobiografia de Salomão, é como se fosse Salomão escrevendo. A gente sabe que o autor não é o Salomão, o livro é escrito por volta de 400 anos antes de Cristo, mas é como se o autor fosse Salomão e ele vai desfiando a sabedoria, e fazendo uma autoanálise, uma análise das coisas. É interessante que nesse capítulo 3 você vai perceber que a questão do tempo é algo muito, muito importante. Há tempo para se fazer as coisas e há tempo para não se fazer. Ou seja, cada coisa tem o seu tempo. E é importante encarar isso com naturalidade. Uma outra compreensão desse texto, desse capítulo, é que por que nós sofremos provações? Por que nós passamos por provações? Você vai entender aqui, tá bom? Vamos lá, gente? Então, dá um like no vídeo aí. Sabe, like esse joinha assim, aperta ele aí, pronto, apertou. Assim você vai fazer muitas pessoas verem esse vídeo. Outra coisa, eu quero que você compartilhe esse vídeo, convide outras pessoas para a gente fazer essa caminhada de imersão na palavra de Deus. E outra coisa, se inscreva no canal. Já se inscreveu? Não se inscreveu, mas se inscreva então, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos entender e ver que há um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de sua obra? Viu o trabalho de Deus, viu o trabalho que Deus impôs aos homens para que nele se ocupassem? As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Assim, concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante a sua vida. Igualmente, é dom de Deus que todos possam comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho. Reconheci que tudo o que Deus faz dura para sempre, sem que se possa juntar nada, sem nada suprimir. Deus procede dessa maneira para ser temido. Aquilo que é, já existia, e aquilo que há de ser, já existiu. Deus chama de novo o que passou. Debaixo do sol, observei ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito, e a iniquidade toma o lugar da justiça. Então disse comigo mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada coisa e um tempo para cada obra. Eu disse comigo mesmo a respeito dos homens: Deus quer prová-los e mostrar-lhes que, quanto a eles,
são semelhantes aos animais. Porque o destino dos filhos dos homens, e o destino dos animais é o mesmo fim os espera. Tanto morre um como o outro. A ambos foi dado o mesmo sopro. A vantagem do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vão. Todos caminham para um mesmo lugar, todos saem do pó e para o pó voltam. Quem sabe se o sopro da vida dos filhos dos homens se eleva para o alto e o sopro da vida dos animais desce para a terra? E verifiquei que nada há de melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto dos seus trabalhos. Esta é a parte que lhe toca, pois quem lhe dará a conhecer o que acontecerá com o volver dos anos? O livro é bastante filosófico, você vê, tem questões filosóficas sobre a existência, às vezes crises existenciais, mas há uma coisa importante que perspassa todo o livro do Eclesiastes, que você deve viver essa vida da melhor maneira possível, buscando, a partir do seu trabalho, a partir das coisas justas e honestas, aproveitar mesmo de que a sua vida seja uma vida boa. Né? É interessante esse livro porque ele não pensa e ele não traz para a gente a noção de que só no céu que vai ser tudo bom, só no céu que eu vou aproveitar das delícias que Deus me dá. Não, o livro do Eclesiastes ele é muito pé no chão e diz, tudo bem, né? Você precisa aproveitar do fruto do seu trabalho, você precisa ser feliz, você precisa comer bem, você precisa vestir bem, você precisa se alegrar, tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Por quê? Porque o livro do Eclesiastes percebe que o homem tem essa certa obrigação de ser feliz aqui, de ser feliz. E o livro não está errado, porque se Deus nos prepara um céu para viver as delícias da eternidade, nós precisamos começar a fazer isso aqui na Terra, a viver também de maneira, a partir da justiça, do amor, da verdade, a viver bem. Vamos lá, o livro é interessante, gente, esse capítulo é interessante porque ele começa dizendo, há tempo para tudo, e é mesmo. Na nossa vida, como as coisas estão dispostas, há tempo para chorar, para sorrir, há tempo para dançar, há tempo para gemer, há tempo para estar abraçado, há tempo para se preparar, para se separar. Esta noção de tempo é muito interessante, de que o tempo é para as coisas, há tempo para isso. Isso faz a gente entender uma coisa, que nada dura para sempre. Não há dor que dure para sempre, e nem a alegria que dure para sempre. Você está entendendo? A alegria que dura para sempre é só no céu. Então veja uma coisa, há tempo de nascer, passou o tempo de nascer, vai chegar o tempo de morrer. Há tempo de plantar, tem um tempo, você não vai ficar a vida inteira plantando, porque aquele tempo passa para chegar o tempo de colher. Né? Há o tempo de chorar, você não vai ficar chorando a vida inteira, não pode ficar uma pessoa chorando a vida inteira. Esse momento vai passar e vai chegar o tempo de sorrir. O tempo de sorrir vai passar também. Né? Então, essa noção é muito interessante. Há tempo para uma coisa e há tempo para outra. Por quê? Porque nada dura para sempre. A dor não dura para sempre. A morte não dura para sempre. A decepção não dura para sempre. Né? Os problemas não duram para sempre. Há tempo de ter problema? Sim, ok. Chegará o momento de resolvê-los. Então, o livro traz para a gente um choque de realidade. Esse capítulo traz para a gente um choque de realidade. Espera aí, você está sofrendo como se esse sofrimento fosse eterno? Não. Há tempo de sofrer e há tempo de se alegrar. Esse tempo de sofrer vai passar e vai chegar o tempo de se alegrar. Mas nós precisamos permitir esses tempos. O tempo de chorar tem que ser respeitado e viver aquele tempo de chorar, para depois chegar o tempo de sorrir. Eu sempre digo isso para as pessoas que passam pelo luto, né? E eu digo assim, as pessoas falam assim, não, você não pode ficar chorando tanto. Pode, esse é o tempo de chorar. Claro, o tempo do luto é o tempo de chorar. Não é tempo de fazer. Você está sepultando uma pessoa que você ama. Você tem que estar rindo aqui naquele momento? Tem que estar fazendo festa naquele momento? Não. Aquele tempo é o de chorar. E o luto? O luto vai durar quanto tempo? Dura o tempo que vai durar. Por quê?
Porque esse é o tempo do sofrimento, esse é o tempo de chorar. Quando a gente respeita esse tempo passa para que entre outro tempo. É muito profundo mesmo. A outra coisa importante que eu queria que você soubesse é uma coisa. Versículo 13 fala assim: igualmente é dom de Deus, ou seja, um presente de Deus, que todos possam comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho. Olha aí, reconhecer que tudo que Deus faz dura para sempre, sem que se possa juntar nada, sem que nada possa suprimir. Ou seja, eu reconheci isso, que é dom de Deus, ou seja, é vontade de Deus, que eu possa beber, que eu possa me alegrar, que eu possa aproveitar, gozar dos frutos do trabalho. Isso é justo, isso é honesto. E procure fazer isso, tá bom? O livro ele traz essas sabedorias interessantes. Há um momento aqui que de repente pode parecer estranho, fala assim, mas a mesma coisa acontece com o animal, acontece com o homem. O animal vira pó, o homem vira pó. Não é bem assim. O animal não é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso o destino do animal e das coisas é um e o destino do homem é outro. Por quê? Porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus, né? Vamos lá. Vamos começar aqui só a entender o livro direitinho. Você percebe aqui, que nesse versículo 1, aliás, no versículo 2 até o versículo 8, há tempo de chorar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Nós temos aí, olha que interessante, 14 pares de oposição, que abrange todo o agir humano. Isso que é interessante. São 14 pares. Eu digo assim, tempo de nascer, tempo de morrer. Sempre assim, 14 pares de oposição, ou seja, esse é um par, sempre um opondo ao outro. Nascer, morrer, plantar, arrancar, matar, curar, demolir, construir, chorar, rir, gemer e dançar, atirar e ajuntar, abraçar e apartar, procurar e perder, guardar e jogar fora, rasgar e costurar, calar e falar, amar e odiar, guerra e paz. Ou seja, são 14 pares de oposição, que na verdade abrange todo agir do ser humano, todo. E 14 é múltiplo de 7, e 7 é o número perfeito, né? Aqui ele atinge, ele abrange toda a dimensão, todo agir humano aqui. É interessante. Ou seja, então em toda a vida do homem há tempo para uma coisa e há tempo para outra. Versículo 11. Uma coisa interessante essa palavra. Quero que veja aqui. As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Então tudo que Deus faz é bom ao seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. A duração inteira. Essa palavra duração, o que significa? A duração significa a soma de tudo, o conjunto de todos os acontecimentos e o sentido da história, tudo. É duração, essa palavra significa isso. A soma de tudo, o conjunto dos acontecimentos, todas as coisas e o sentido da história. Ou seja, preste atenção, ele pôs além disso no seu coração, a duração, tudo isso é no seu coração, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Porque ele colocou já em nós tudo isso. Mas a gente não consegue compreender completamente de um extremo ao outro. Versículo 13. Aqui é uma coisa interessante. Que eu falei para você. Igualmente é dom de Deus que todos possam comer, beber e gozar do seu trabalho. Mas olha aqui uma coisa interessante. Embora o homem, presta atenção, embora o homem não compreenda a totalidade do mistério que eu disse que você viu que no versículo anterior, que eu falei para você, Deus colocou a duração de todos os acontecimentos, a duração, que significa todos os acontecimentos, todo o conhecimento, tudo isso ele colocou no homem. Embora o homem não compreenda todo o mistério da sua existência, ele sabe
que a sua felicidade vem de Deus. Isso é interessante. Então, mesmo lá atrás falou assim, Deus colocou todo o mistério, toda a duração, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Ou seja, mesmo que o homem não compreenda tudo, ele tem uma noção de que a sua felicidade vem de Deus. E o versículo 18, para a gente terminar. Eu disse comigo mesmo a respeito dos homens. Deus quer prová-los e mostrar-lhes que, quanto a eles, são semelhantes aos animais. Espera aí. Eu falei para você que a gente ia entender nesse capítulo o porquê das provações. Deus quer provar o homem para fazer entender o quanto o homem é igual aos animais. Opa! Aí depois ele vem falando aqui, porque o destino dos homens e dos animais é o mesmo. Tanto morre um como o outro. Ambos foi dado o mesmo sopro. A vantagem do homem sobre nós é nula. Ou seja, tanto o homem vira pó, quanto o animal vira pó. Então é importante lembrar isso. Por quê? Deus deixa com que o homem passe pela provação para que ele se convença e lembre da sua origem. Qual a origem do homem? Pó. Ele não é nada. Então, as provações sempre é uma maneira de Deus dar uma sacudida na gente e falar, opa, acorda. Acorda que você não passa de nada, você passa de um pó. Poeira. É por isso que a gente passa pelas provações. O livro do Eclesiastes fala assim, por que nós temos que passar por provações? Porque Deus faz me lembrar, através das provações, que eu sou pó. Eu vim do pó e vou voltar para o pó. Ou seja, Deus abaixa a bola nossa com a provação. E você sabe que a provação vem na vida da gente quando a gente está cheio de orgulho, cheio de vaidade, se achando bam, se achando o máximo, se achando o melhor. De repente a gente passa pela provação. É Deus lembrando a nossa origem. Somos pó. Et crucem domini fugit partes adversae, vite teleo de tribuda, radicis Davide. Aleluia. Esse aqui é o meu livro, Feliz Natal com Jesus. Eu quero que você tenha esse livro para você viver completamente a alegria do mistério do Natal. Esse livro aqui é um livro que eu fiz trazendo para você todos os símbolos de Natal, para você entender o seu sentido cristão verdadeiro. Também nesse livro aqui eu coloquei para você as antífonas do Ó, que é uma das teologias mais bonitas sobre o nascimento de Jesus, a encarnação do Filho de Deus. Aqui nesse livro eu tenho a novena de Natal para você fazer a novena de Natal, com a sua família, com seus amigos, e aqui algo muito importante, a bênção da ceia na véspera de Natal, quando você estiver reunido com a sua família na ceia de Natal, fazer a bênção da ceia e depois uma oração especial para você e sua família fazer diante do presépio, Eu quero que você tenha esse livro para você viver verdadeiramente o espírito do Natal cristão na sua casa e na sua família. Olha, você pode adquirir esse livro entrando no meu site www.padjuarez.com.br ou nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Você pode ver aqui o link para fazer a compra na descrição ou então aqui nos comentários.